Bem-vindos ao canal Dicas de Negociação. Eu sou Alexandre Cury e hoje eu queria conversar com vocês sobre como identificar os reais interesses da negociação. A gente tem conversado bastante que para poder resolver de fato um conflito, a gente precisa entender quais são os reais interesses do outro lado. Agora, como fazer isso? Qual que é a maneira que a gente pode descobrir o que o outro lado realmente quer? O que está claro para nós nesse momento é que as pessoas adotam posições. Então, o que acontece? As posições que a pessoa adota num determinado assunto são conflitantes com as nossas e, consequentemente, isso gera um conflito. Como resolver isso? Vamos resolver através da negociação. Agora, o que acontece? De início, o conflito só foi gerado porque essa posição inicial que a gente adota é divergente. Senão não haveria o conflito. Se nós dois concordarmos, a gente faz e acabou. Então, por exemplo, a gente quer ir ao cinema. Hoje em dia não está dando, mas vamos usar como exemplo. Nós queremos ir ao cinema. Aí nós falamos para nossa esposa, vamos ao cinema? Então ela fala, poxa, vamos. Concordou, não existe conflito aí. Ah, eu queria assistir o filme X. Aí ela fala, não, mas eu queria assistir o filme Y. Pronto, nós temos opiniões divergentes. Surgiu o conflito. Nesse momento, como a gente vai fazer para resolver isso? Inicia-se uma negociação. De início a gente vê que a posição é clara. Eu quero assistir o filme X e ela quer assistir o filme Y. Agora, para poder resolver, se nenhum dos dois abre mão da posição, e a posição normalmente ela é fixa, o que acontece é que não se resolve o conflito. O que a gente precisa então para resolver o conflito? Ora, eu não consigo atender a minha posição e atender a posição dela, porque são conflitantes. O que eu tenho que fazer? Descobrir qual que é o interesse que existe por trás dessa posição, de forma que a gente possa, aí sim, atender esse interesse e a pessoa vai ficar satisfeita e o conflito está resolvido. Agora, como descobrir qual que é o real interesse que tem por trás dessa posição? De primeira, o que a gente tem que fazer? Uma análise interna, uma reflexão interna. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar qual que é o nosso real interesse que tem por trás da nossa posição. Muitas vezes a gente mesmo não sabe. O que a gente sabe é que a posição ela é gerada por um interesse. O interesse nasce primeiro. Mas às vezes a gente está tão apegado à posição que a gente já não sabe o que gerou aquela posição. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, numa reflexão interna, se perguntar por quê. Por que eu quero ver o filme X? E múltiplos porquês. Você vai responder o primeiro, porque eu gosto do ator tal. Por que eu gosto daquele ator? Porque eu acho que ele em filmes de aventura, ele trabalha muito bem. Aí por que eu gosto então de filmes de aventura? E aí você vai descobrindo quais são os reais interesses. Você tem que se perguntar também, por que não? Por que não assistir o filme Y que ela propôs? Porque é um filme romântico e eu não estou no clima hoje. Por que você não está no clima hoje, percebem? Então, são perguntas por que e por que não, para você definir o seu real interesse. Aí, você passa para uma segunda etapa. Você vai fazer as mesmas perguntas em relação ao outro lado. Por que ela quer ver o filme X? Porque ela gosta de romance. Por que ela gosta de romance? E aí você vai se perguntando. A mesma coisa você vai fazer também com o porquê não. Por que ela não quer assistir o filme que eu estou propondo? Com isso, você começa a chegar nos reais interesses da pessoa. Entender por parte dela o porquê que ela está falando que ela não quer assistir aquele filme. Porque se não atender os interesses da pessoa, o conflito não se resolve. Bom, aí você já tem uma boa ideia. Só aí você já pode gerar opções que vão resolver o conflito. Então você pode gerar uma opção, por exemplo,
Assim, poxa, ela quer ver o dela, eu quero ver aquele filme, mas não necessariamente precisa ser hoje, não é tão urgente. Então vou conversar, vou dar uma opção para ela, assim, tá bom, a gente assiste o seu filme hoje e amanhã a gente assiste o meu. Ou, ela quer romance, então ela está atrás do filme por romance. Por que eu não faço uma proposta diferente então? Por que eu não proponho o seguinte? Vamos fazer o seguinte, vamos assistir o filme e depois a gente sai e vamos para aquele restaurante romântico que a gente já foi tantas vezes, que a gente se conheceu, qualquer coisa do gênero. Percebem? Quando você entende o real interesse, você consegue gerar opções para resolver o conflito. Agora, vamos supor que não está tão claro, né? Essa questão do filme talvez seja mais fácil, você conhece bem o seu companheiro, a sua companheira, talvez seja mais fácil. E se for uma pessoa que eu não conheço? Bom, você vai fazer o exercício, a reflexão interna do mesmo jeito. Só que não existe nada de errado em você, durante a negociação, você fazer algumas perguntas para entender isso. Essas perguntas não precisam ser tão declaradas. Por que você não quer o que eu estou falando? Não. Você vai fazer perguntas, usando por que não, mas em forma de sondagem. Então você vai, como a gente diz, comendo pelas beiradas, para tentar identificar o porquê que a pessoa está com aquela postura, está com aquela posição. E de forma que, entendendo o interesse real, você possa gerar opções que venham atender. De novo, se não atender os interesses, o conflito não se resolve. Quando você pergunta para a pessoa, você gera um efeito colateral positivo também. Por quê? Foi como eu disse no início, às vezes os nossos próprios interesses não são tão claros, a gente se protege tanto através daquela posição que a gente passa a acreditar que aquele é nosso interesse de fato e nem lembra o que gerou aquilo. Então, quando você pergunta isso, a pessoa também começa a refletir e ela começa a perceber que o interesse dela vem antes da posição. E a partir desse momento ela começa a se abrir para discutir. Por quê? Você traz para a pessoa uma consciência do que realmente importa para ela lá, que são os interesses. A partir daí, aí a gente consegue sim que ela esteja mais aberta a aceitar uma opção que realmente resolva a questão do interesse. Então, se a gente quiser resolver conflito, não tem jeito. Temos duas opiniões ou posições divergentes e nós precisamos convergir. E a melhor forma de convergir é identificando o real interesse que tem por trás daquela posição.